Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao Freak Show, onde a gente vai falar muito sobre NBA, né? Outras questões. E hoje, dia 27 de outubro, vou trazer minha análise, minha visão, também como foi a rodada ontem. Tiveram algumas questões bem interessantes para a gente analisar e o que eu acho que vai acontecer hoje. Este vídeo está saindo um pouco mais tarde do que o esperado e do que o comum. Eu quero tentar enviar os vídeos o mais cedo possível para vocês conseguirem assistir, tipo, antes de chegar na hora dos jogos. O que eu quero passar aqui é só o meu conhecimento, o meu estudo em cima da NBA e que você também tenha o mesmo trabalho de se dedicar a estudar antes de fazer qualquer investimento ou qualquer aposta, certo? Sempre com muita responsabilidade, sempre entendendo os riscos de você se envolver nesse meio, tá? Só não vai pegar, seguir o que eu tô falando e, pô, beleza. Tipo, não, é interessante você ter responsabilidade. É interessante não, é fundamental e essencial você ter responsabilidade na hora de fazer qualquer aposta, certo? Eu quero deixar isso bem claro e eu vou deixar isso bem claro em todos os vídeos, que o meu objetivo aqui é passar conhecimento para você de algo que eu gosto muito, acompanho e tenho uma certa habilidade de interpretar. Mas se você, o que você vai fazer com esse conhecimento, cara, aí é de você, certo? E se você for apostar, eu só peço que você tenha responsabilidade, certo? Então vamos lá, ontem foi um dia bem tranquilo, eu só tinha falado com uma questão que podia acontecer, porque eu fiquei meio off, domingo é meio complicado, que eu achava que o Dallas ele ia ganhar ontem, e a cotação ela tava demasiada, tava acima do normal pro Dallas. Eu sei que o Dallas ele tá num começo muito ruim, péssimo por assim dizer, e isso se deve, na minha visão, à questão tática do time. Você tem o Cooper Flag, que, cara, ele deve ter jogado, assim, 2 vezes no rachão de armador, e ele tá fazendo a sua estreia na NBA e jogando de armador. Porque o Kyrie Irving tá machucado e o D'Angelo Russell é uma merda. Só que, cara, você tem que entender que isso daí vai afetar o potencial dele e, consequentemente, vai afetar o potencial do seu time, né? Então, o Dallas, ele tá muito ruim, joga de novo hoje. A gente vai passar pelos jogos de hoje, mas antes eu queria trazer 3 performances, assim, que aconteceram ontem, que foram, não digo surpreendentes, mas surpreenderam muito, que foi o Austin Reeves. A gente sabe do potencial dele, a gente já viu ele jogar muito bem na temporada passada, mas o que ele fez ontem é um nível acima do esperado, né? Ele fez 51 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. São números assim, se o Luka fizesse isso, se o Giannis, se o Jokic, se esses caras tipo muito fodas fizessem isso, a gente já ia ficar abismado, né? Mas o Austin Reeves, que ele não é a estrela do time, ele não é a segunda estrela do time, ele é a terceira estrela do time. Colocar uma performance dessa realmente que assim, vai contra um pouco o que eu pensava dele e mostra que ele tem potencial até de ser a estrela desse Lakers, que vai ter muitas dificuldades nessa temporada, porque o time é meio capenga. Você tem um pivô cansado, o DeAndre Ayton, ele é cansado, né? Ele não quer trabalhar, ele só quer ganhar o dinheiro dele e tá tudo certo também, né? Mas assim, o Austin Reeves, ele realmente surpreendeu ontem, ele colocou números do Luka, né? Ele fez o que o Luka fez nos outros 2 jogos, né? Então, realmente, uma performance histórica, assim, ó, eu não sei se ele vai conseguir fazer algo de novo dessa magnitude na vida dele, né? Outro jogador que tá, assim, surpreendendo positivamente é o Lamelo Ball, né? Ele conseguiu fazer uma partidaça e eu acho que o Charlotte ainda perdeu, né? Ele perdeu do Philadelphia, mas o Lamelo colocou 38, 13, 13, tipo,
bizarro, né? O Lamelo, que é armador, pegar 13 rebotes, porra, é um número do caralho, né? Assim, não era algo esperado dele. E por fim, se a temporada acabasse hoje, o MVP ia pro Giannis, né? Porque, cara, o time do Bucks, ele é uma piada, ele é patético e mesmo assim ele está positivo. E o Giannis, ele tá jogando um basquetebol ridículo, né? 40 pontos ontem, como se fosse nada. Absurdo. E se tudo der certo, se ele se manter saudável e motivado, ele vai continuar colocando esses números. Beleza? Então, esse foi assim um resumo bem por cima do que aconteceu ontem. Também não vou me alongar muito porque não é o main objective, né? Não é o objetivo principal desse vídeo. O objetivo principal é passar minha análise sobre hoje, segunda-feira, o que eu acho que vai acontecer em cada jogo. Beleza? Vamos lá? Primeiro jogo a gente tem Detroit e Cleveland Cavaliers jogando em Detroit, né? Cara, o Pistons, ele é um time complexo, porque ele não é tão bom, mas ele não é tão ruim. Então você olha para ele às vezes com um certo desdenhando um pouco do potencial deles. E assim, eu acho que é um pouco natural, porque eles não têm muitas estrelas, diferente do Cleveland, né, que tem certas estrelas, mas não vai ter o Darius Garland. E é um jogo muito complicado de fazer alguma previsão, porque é começo de temporada, são duas equipes que vão dar a vida nesse jogo. É um jogo que, pra mim, vai ser pegado. Acho difícil ter alguém ganhar de 10 pontos, alguém ganhar de 8 pontos. Acho que vai ser bem acirrado mesmo. E eu acho que o Detroit, ele tem uma pequena vantagem por estar jogando em casa e ter jogado outro jogo em casa. Eu acho que eles conseguem até trazer a vitória. Se você for analisar hoje, olhar no mercado, tá com uma cotação de 2,15, então eles não são favoritos. Eu ficaria de olho, mas é algo muito arriscado, assim como ir em qualquer jogador ou qualquer questão, certo? Então, nesse primeiro jogo eu não faria nenhum investimento, não faria nenhuma aposta, beleza? Indo pro próximo, a gente já tem um 76ers contra o Orlando Magic. Cara, eu gosto muito de fazer uma pequena entrada no 76ers. O Orlando, ele na temporada passada foi o segundo pior time fora de casa, o segundo pior ataque fora de casa. Tudo bem, eles tiveram a adição agora do Desmond Bane, que já tá ajudando, mas se a gente for pensar e olhar, os resultados do Orlando são melhores dentro de casa. O Philadelphia, ele não tá tão péssimo, claro, ele não tem as duas principais estrelas, que é o Paul George e o Joel Embiid. Joel Embiid, infelizmente, tá fudido, por assim dizer. Ele não consegue mais praticar o esporte. O Paul George também, né? Eles estão agora enganando, eles estão nessa fase de tipo, vocês me pagam, eu dou uns migué aqui, mas entro em quadra. É muito complicado essa situação de Filadélfia, mas eu acho que eles têm um ponto positivo, que eles deram sorte e eles têm duas estrelas em crescimento, né? Que é o Tyrese Maxey e o VJ Edgecombe. Tem outros jogadores também que estão fazendo um papel interessante, que é o Quentin Grimes e... Enfim, nesse jogo eu não iria em ninguém do Orlando Magic, porque ainda é muito complicado e eu acho que vai ser assim pro resto da temporada, porque quando você tem 3 atletas do nível de Paulo Banchero, Franz Wagner e Desmond Bane, que são caras que vão pontuar, que vão pegar rebotes, que vão dar assistências, é muito difícil você escolher um e se falar, tá, hoje é jogo pro Paulo. É muito complicado e eu acho que vai ser um time muito difícil de você conseguir fazer previsão neste nível de jogadores. Diferente do Philadelphia, onde só tem meio que 3 caras que vão pontuar, que foram esses que eu falei, e a linha desses caras, tipo, a que mais me agrada é o VJ Edgecombe, PRAs, pontos, rebotes e assistências. A linha dele tá 28,5,
para esse quesito, e eu acho que tá muito interessante. No primeiro jogo ele fez 34 pontos, não tô falando que ele vai fazer 34 pontos, mas ele tá pegando 6 rebotes no primeiro jogo, 9 rebotes no segundo, ele tá vindo numa crescente, ele é o típico jogador que você olha e fala assim, cara, esse maluco ele tem vontade e ele tá feliz de estar na NBA, então eu vejo com um grande potencial essa linha de 28,5 pontos, rebotes e assistências para o VJ Edgecombe, beleza? Vamos pro próximo, que hoje a grade está cheia e aqui a gente já tá há um tempo fazendo esse conteúdo, né, falando, que é o jogo entre Chicago e Atlanta. O Josh Giddey, ele é questionável. Esse jogo, pela minha análise ali, o que eu vi do mercado das outros tipsters, né, principalmente gringos, é um jogo muito complicado, porque com o Josh Giddey saindo, vai abrir espaço para outros jogadores performarem, como é o Trey Jones e o Ayo Desano, mas muito complicado dizer e fazer alguma previsão. É um jogo que, cara, o Atlanta também, ele é um time bem, assim, bem complexo de se interpretar, porque você acha que, pô, agora que eles estão com um elenco um pouquinho melhor, eles vão conseguir algum resultado, mas eles ainda estão muito mal essa temporada. Então eu ficaria de olho, se eu fosse falar alguma questão para tentar ver, era ver o status do Josh Giddey para essa partida e também qual é a situação e a linha que vai ficar os dois outros caras que vão ficar mais com a bola, que é o Trey Jones e o Aldezana. Também tem o Huerter, aí a gente vai para pontos e bola de 3, mas nesse jogo eu passaria, beleza? Pass. Houston e Nets. Cara, jogo muito difícil. Porém, eu imagino que esse é o jogo que o Houston chega, ganha com uma certa vantagem, a linha tá bem alta, tá 14,5. Não tenho confiança de colocar todo esse número no Houston. Acho que ainda é uma equipe que tem que se provar. Porém, vejo alguns jogadores de maneira, assim, interessante, né? O primeiro é o Kevin Durant. Eu acho que ele continua sendo o Kevin Durant. Calma aí que o Luva vai bater o pênalti. Meu Deus, isolou a bola. Que desgraça. Assim, o Kevin Durant, ele é o Kevin Durant e ele vai ser sempre o Kevin Durant, beleza? O que eu acho que é interessante, ele não está jogando sozinho, ele não é um dono 100% do time. Você vai ter outros jogadores, principalmente o Alfred Sengun, que vão dividir ali a bola com ele, e eu acho que esse jogo com o Nets é um jogo muito interessante para ir nos dois, certo? Assim como no Nets, eles já mostraram como vai ser a temporada. O Ken Thomas e o Michael Porter Jr., eles estão um pouco se fudendo para todo o resto que não seja arremessar a bola e fazer cesta, né? Então eu acho que sempre é interessante olhar para esses dois caras, pensar que, pô, 20 pontos para os caras é nada, né? Mas nesse jogo em específico, jogando em Houston, eu não iria em nenhum desses dois e eu focaria ou no Kevin Durant pontos, a linha dele tá 25,5, é uma aposta interessante, e também no Alfred Sengun, que tem uma linha muito boa que eu gosto dele, que é mais de 13,5 tentativas de arremesso de 2 pontos. E por que eu falo isso? O Sengun, ele vem jogando muito bem nessa temporada, e se você for pegar os 2 últimos jogos do Nets, todos os caras que jogaram lá dentro tiveram um grande volume e uma grande porcentagem de acerto. Então o Sengun vindo numa fase boa, jogando lá dentro, com o Steve Adams também, ali não vai ter ninguém para marcar ele, talvez até o Michael Porter Jr. marque ele, aí vai ficar muito fácil para ele. Eu acho que... E ele bateu essa linha com 16 e 18 arremessos de 2 pontos só nos 2 jogos. Eu acho que esse mais 13,5 arremessos de 2 tentados tem muito valor,
beleza? Indo pro próximo, Pelicans e Boston jogando em New Orleans, um jogo que também é muito difícil. O Boston essa temporada a gente sabe que vai ser uma merda, até o Jason Tatum chegar, e talvez até quando o Jason Tatum chegar. Então é muito complicado chegar e cravar alguma coisa quando esse time tá em quadra. O Jaylen Brown, né, o cabelo falso, ele é um cara que já avisou que, pô, não aposta em mim. Eu gosto desses caras porque eles são verdadeiros, eles sabem que eles são os merdas, eles sabem que eles não ligam pra muita coisa além de pegar o dinheirinho dele e ir pra casa. Então, por mais que, tipo, isso daí seja complicado, porque ele é um cara que vai ter muito volume, junto com o Derrick White, Peyton Pritchard e Anthony Simons, só tem esses 4 caras no time. Eu não iria também em ninguém do Boston, eu olharia mais pro lado do Pelicans, onde a gente tem 2 jogadores que eu gosto, que é o Zion, que tá magro, e o Trey Murphy, terceiro. A minha linha para ser simples, rápido, é o Trey Murphy ter mais de 25,5 pontos e rebotes. E por que eu falo isso? Cara, um jogo vai ser pegado, e ele pode bater essa linha só com pontos, certo? Ele é um cara muito bom. A linha dele para pontos, ela está 21,5. E se você vai ver os 2 últimos jogos, ele pegou 6 rebotes e 9 rebotes. E no último jogo ele teve 20 oportunidades de pegar rebote. Então, se esse cara ele conseguir pegar 8 rebotes que seja, você já tem muito valor nessa linha para ele fazer os pontos, beleza? Então, a minha terceira aposta aqui seria o Trey Murphy ter mais de 25,5 pontos e rebotes, certo? Indo pro próximo jogo, Spurs e Toronto. Cara, o Wembanyama, ele é a verdade, né? O Wembanyama, ele é o futuro, o presente, e ele tá jogando pra caralho, né? Ele tá fazendo muito ponto, ele tá dando muito toco, ele tá pegando rebote, tá matando bola de 3, ele tá absurdo. O Spurs tá jogando com pegada. Eu acho que aqui, se eu tivesse que falar, eu acho que o Spurs leva essa partida. O Toronto, ele não é tão bom fora de casa quanto ele é em casa, mas o Toronto, ele é um time competitivo. Então também não acho que vai ser fácil. Os dois times, o Spurs jogou ontem, ganhou ontem. Então também tem que tomar um pouco de cuidado quando for entrar em vitória, porque vocês sabem que a NBA é muito volátil, todo mundo é muito bom, o Toronto pode chegar lá, o Brandon Ingram meter 60 pontos e eles ganharem. Isso aí é possível, eu vejo acontecendo. O Austin Reeves faz 51, o Brandon Ingram faz 60. Normal. Mas o que tá assim pegando é que o Wembanyama, ele é bizarro de toco, né? Então, eu não consegui ver no mercado brasileiro aqui, mas o que eu estudei e vi que tem muito valor é o Wembanyama mais de 5,5 tocos e assistências. No jogo de ontem ele deu 9, e hoje com um time baixo do Toronto ele também pode... Eu acho que ele até bate essa linha só com tocos, né? Não fugiria muito de apostar no alienígena, certo? Indo pro próximo, Dallas de Oklahoma. O Dallas, como eu falei no recap, ele tá complicadíssimo. Ele tá Cooper Flag de armador. Acho que o único jogador que mais é confiável é o Anthony Davis, mas também ele não é tão confiável assim. Então, nossa, difícil falar qualquer coisa desse jogo. A linha tá menos 8,5 para Oklahoma, que é bem alto, visando que o Dallas seria, entre aspas, um time competitivo. E o Oklahoma tá jogando fora. Então aqui é muito olhar assim, se você, quer muito fazer alguma coisa, eu iria pro lado que é o mais fácil, né? Oklahoma e Shea, né? Mas também passo. Jazz e Phoenix Suns. Cara, esse jogo pra mim tem alguma questão que eu não consigo entender. O porquê a linha tá tão alta pro Utah Jazz ganhar, olhando que o Phoenix Suns é uma merda. Então,
Isso daí é um link que eu tenho, né? Uma visão. O Utah Jazz ganha hoje. Amanhã eu venho aqui falar com vocês. E tem um jogador desse time que me chama muita atenção, que é o Lauri Markkanen. Foda-se, vocês sabem, vocês entenderam. Ele fazer 25 pontos. Eu acho que combinando essas duas, cara, dá uma odd muito boa. E é bem interessante entrar nesse jogo pensando que o Jazz é favorito sim e eles vão ganhar esse jogo, tá? Isso daí é uma parada que eu tenho muita confiança, certo? Wolves e Denver, um jogo bem pegado, um jogo bem disputado. O Anthony Edwards, eu acho que ele não vai jogar. Isso vai fazer com que as linhas fiquem diferentes do que a gente está acostumado. E eu não vou falar nada do que eu penso de resultado, porque é um jogo muito aberto, até sem o Anthony Edwards. Mas tem um jogador em específico que me agrada muito, e eu acho que essa linha dele em breve vai ser corrigida, porque está muito baixa, que é o Christian Braun, ter mais 18.5 pontos, rebotes e assistências, né? Cara, ele é fenômeno, o moleque tem uma garra absurda, ele se dedica muito, ele sabe chutar bola de 3, ele vai lá dentro, ele é um baita jogador, um baita role player, ele vai jogar também meia hora, e eu vejo, é mais um caso que ele conseguiria bater essa linha só com pontos. Eu vejo ele fazendo 20 pontos, sabe? E ele é um cara que costuma pegar 4, 5 rebotes, dar 2, 3 assistências e fazer seus 12, 13, 14 pontos. Isso daí, 10, 12 pontos, isso daí é normal para ele. E eu acho que essa linha tá um pouco errada. Eu entendo que o Denver completo, ele tem muitos nomes. Ele tem o Jokic, óbvio, Deus. Ele tem o Jamal Murray. Ele vai ter agora o Ken Johnson, né? E ele tem o Christian Braun e o Aaron Gordon, né? Que são jogadores completos que conseguem pontuar muito bem. Mas eu acho que essa linha é a que mais me interessa e tá abaixo do que eu vejo ele performando num jogo disputado, certo? Golden State Warriors e Memphis, eu acho que o Golden leva. E se eu pudesse fazer alguma direção aqui, seria pontos do Ja Morant e pontos do Curry, mas passo. E último jogo, Lakers e Portland Trail Blazers. Também não vou trazer nada desse jogo. Como é que o goleiro... Errou. Cara, esse jogo é um jogo muito difícil de falar qualquer questão, porque o Lakers tá sem o Luka, e aí você não sabe como é que o resto do time vai performar. E o Portland tá sem o técnico, porque o cara tava roubando no poker dos brother. Então é difícil chegar aqui e trazer alguma visão, porque é um jogo muito aberto. Thiago Splitter, eu acho que pode fazer um bom trabalho e o Portland até levar, mas eu não colocaria nenhum recurso e nenhum investimento nisso. Beleza, galera? Mais uma vez, é importante trazer essa questão que, assim, eu espero muito que o que eu passo aqui, se você vai utilizar para apostas, seja utilizado com responsabilidade. Beleza, galera? Porque é um assunto muito delicado, é um assunto complicado, e o que eu tô aqui é só para passar a minha visão e o que eu acho que vai acontecer, assim como eu passo para meu amigo. E assim, eu conheço um pouco do mercado, é por isso que eu venho aqui e me posiciono dessa maneira, mas lembrem-se de ter responsabilidades. E se você tá aqui só para passar pelo resumo e pelo que eu acho, ótimo também, fico muito feliz que eu consiga passar esse conhecimento para alguém. Beleza, galera? Muito obrigado aí, é um videaço, e amanhã eu volto aqui para falar com vocês de o que eu acertei, o que eu errei e como foi essa porra. Beleza? É nóis. Boa segunda e boa semana pra geral. Valeu, rapaziada.